resolvi, nesse semestre, né, até mesmo fiz a solicitação a ela, do curso de administração promover uma vez por mês esse encontro que nós chamamos de conversa aberta, que era um projeto da professora Flaviana no ano passado, que se desenvolveu muito bem no âmbito dos professores, docentes e colaboradores da Max, porque nós fazíamos um horário diferente, e eu fiz a solicitação, até agradeço a disponibilidade da senhora viajar à noite e vir de Campinas para cá, para poder estar aqui, e para poder oferecer, né, compartilhar com vocês essas iniciativas durante o horário de aula, que eu acho que essa extensão para o aluno é fundamental para a instituição, certo? Vocês verão que é uma conversa bastante dinâmica, eu não vou discorrer mais sobre isso, que a professora Flaviana tem muito mais experiência do que eu no assunto e também nesse tipo de atividade, mas eu gostaria, em nome do curso de administração, mais uma vez agradecer a sua presença, professora, e dizer que toda vez eu faço questão de dizer isso. A senhora está diante de uma turma seleta, de um grupo seleto, que a gente faz questão de vir aqui diuturnamente, ficar à disposição deles, porque a gente acredita no desenvolvimento dessas pessoas. Levo isso aqui comigo como a ferro e fogo, no sentido de eu poder proporcionar a eles as melhores oportunidades, tudo que tem de bom, e a senhora faz parte desse desenvolvimento hoje. Obrigado pela sua presença. Obrigada, gente. Boa noite, desculpa o pequeno atraso. Na verdade, acho que eu vim aqui mais para aprender com vocês do que ensinar. Vocês sabem o tema? O que nós vamos conversar hoje? Muito conectado. Pois é. Eu vou começar com uma breve pesquisa. Quem aqui nasceu antes de 1989? 1, 2, 3, 4, 5, 9, 5. Acho que não dá nem 10%, 5%. E quem nasceu depois de 89? Então, nós que nascemos antes de 1989, somos imigrantes no mundo digital. Vocês que nasceram depois de 89 são nativos. Ou seja, vocês já nasceram no mundo digital, né? Eu disse que eu vim aqui mais para aprender, porque eu não sei o que dizer para vocês realmente. Como que a gente faz no mundo conectado? Como é que a gente aprende no mundo conectado? Todos nós estamos perdidos nesse mundo. Vai dizer que não. Eu tinha preparado uma fala, e aí ontem, uma fala, né, fui estudar, li artigo, pesquisa, revista, li sobre autores jovens que estão falando sobre o mundo digital, sobre os ultra jovens, sobre os milênios, enfim. Aí ontem eu me deparei com duas cenas que eu achei muito curiosas. Por conta delas eu acho que a gente vai começar a conversar. Uma delas, eu estava chegando na minha casa e todas as terças-feiras tem um senhor que tem um carro, que ele fez uma grade no carro que recolhe lixo reciclável, né? E a outra cena, no Jornal Nacional, não, na Globo News, era uma apresentação da Globo News de vários assuntos, economia, política, enfim. E no final da Globo News, não sei se vocês já repararam isso, a Mônica Waldvogel, que estava de férias, a pessoa perguntou para ela, o outro repórter perguntou para ela, o jornalista perguntou para ela, como tinha sido as férias. Como tinha sido as férias para uma jornalista, que na verdade eu nunca tinha me deparado com essa cena de um jornalista falar de sua vida pessoal. Ela contou que foi para a Holanda visitar os familiares, que levou os filhos, ou seja, o que isso significa, essas duas cenas? Primeiro, que por mais conectado que nós estamos, todos nós, porque mesmo nós que nascemos antes de 1989, não vivemos mais sem o celular, né? Por mais conectados que nós estamos, a gente ainda vive um mundo precário, né? O mundo do lixo que a gente está produzindo é um mundo absurdo, né? E o outro contraponto não existe mais a diferença entre o público e o privado. O público e o privado está tudo junto, né? Então aí, por conta disso, e dessa
dessa cena que me atropelou, que nem me atropela o celular, né? Porque o celular é um atropelo. Você está na televisão, cansou, você pega o celular e começa a ver quem que respondeu o WhatsApp, Aí você, o WhatsApp cansa, vai para o Instagram, Instagram cansa, vai para o Facebook. Quem aqui não tem celular? Não existe. Celular foi um nome tão visionário que vem de célula, parte do corpo. Parece que o bicho hoje é um bicho que faz parte do corpo, é um membro a mais, que se você perde, é como se você perdesse, né, a conexão com você mesmo. Então, por isso que eu disse no começo, que de fato, o que é que a gente pode ensinar de como é que é aprender nesse mundo conectado? Todos nós estamos perdidos nesse mundo, né? Porque, na verdade, nos é exigido uma conexão instantânea e, por outro lado, a gente tem um monte de informações, a informação virou consumo. Informação não é só informação, você consome informação sobre tudo, sobre o que está na moda, sobre receitas, sobre doenças, sobre ansiedade, sobre depressão. O que é isso? Quais são os sinais de ansiedade, depressão? O que está gerando os sintomas mais frequentes é o sintoma da ansiedade e da depressão. Esse é a questão. Então, só voltando para a gente não perder a conexão, o que significa esse mundo do lixo e esse mundo que não tem mais o público e o privado, para a gente entender um pouco o que é, ou o que pode ser, ou qual é uma ponte possível para a gente entender o que é aprender nesse mundo conectado. Se eu perguntar para vocês assim, como é que a gente aprende? Como é que a gente aprende uma informação nova? Todos vocês são alunos, né? Todos nós somos alunos sempre. Mas como é que a gente aprende? A gente aprende através da repetição e da persistência. E aí, com a repetição e com a persistência, uma nova informação se associa a uma memória, a uma informação que você já tem, isso vira uma rede. Não é assim que faz? Alguém concorda com isso ou discorda disso? Alguém discorda? Então veja, aprender uma informação nova. Então você tem uma informação. Se você está com gripe, você vai lá e coloca isso, sintomas da gripe. Pá, vai aparecer aquele monte de páginas que você vai pesquisar, aí vai te dar um diagnóstico absurdo, né, que você vai sair dali e vai para o hospital, porque está quase morto. Você tem essa informação. Agora, o que é que uma informação vira um conhecimento? Aprender, então, é você repetir um ato, você vai repetindo, né? Você leu hoje, você vai ler amanhã, você vai fazer exercício, você vai conversar com o colega. Essa é a forma de aprender que eu aprendi na escola. E que vocês já aprenderam diferente, porque vocês já têm esse mundo conectado na mão, né? Então, se aprender é repetição, é persistência, e aí depois é uma associação nessa cadeia que você já tem, como que a gente faz com essa interrupção direto que acontece diante desse sistema que tem uma lógica final? Como que a gente faz, né? Então, como que a gente faz para interromper isso? Porque, olha, eu sou de um tempo que hora de dormir não tinha negociação. Ó, chegou a hora de dormir, apaga a luz, vai para a cama, acabou. Hoje a gente não tem mais essa interrupção. Aliás, eu sou do tempo que a televisão acabava. Acabava a televisão. Programa, tinha alguém lembra disso? As letrinhas, né? Eu lembro. A letrinha acabou a televisão, agora só amanhã liga 6 horas da Aquela manhã. faixa essencial, A faixa que ficava a televisão com aquele barulho. Não existe mais isso hoje. Você está conectado 24 horas por dia. Hã? Professores que não. É que ele não pegou a TV. Não, é que ele não pegou a TV, professor. Era rádio. Já nasceu com o celular. Mas olha, veja, então se a gente tem uma situação, se a gente está vivendo uma situação onde não há interrupção, e é uma aliás, desculpa, a gente está vivendo uma situação onde não há a repetição de um mesmo
dado para se associar e virar um conhecimento. Como que a gente aprende nesse mundo? Ou seja, eu estou aqui para aprender com vocês mais, porque eu estou mais perdida, eu estou que nem astronauta. Sabe, estou falando isso porque o celular está me incomodando demais. Eu realmente estou vendo, não só comigo, mas as pessoas da minha geração, a todo tempo você pega o celular para ver. Ou você recebeu uma mensagem, quer dizer, eu estou tendo que criar situações novas onde o celular deixa de fazer parte do meu dia. Isso não existia antes. Era inegável. Você sentava numa mesa para estudar, tinha que ficar 3 horas estudando, época de prova, era assim que funcionava. Então, nesse mundo onde tudo, você tem uma dúvida no que você está estudando, você pega o celular, né? Aí você vai pesquisar. Aí já que você está com o celular, aí você já dá um passo para frente e fala assim, bom, já que eu estou aqui, deixa eu ver o que é isso aqui, deixa eu ver. Aí vai. Acabou. Então, é como um astronauta, aquela cena do astronauta nadando no nada, né? Flutuando no nada, aonde tem todo um mecanismo por trás, né? Tem uma lógica por trás, tem toda uma tecnologia por trás, mas que, na verdade, naquele momento, ele não está em lugar nenhum. Então, vejam, o que seria nesse mundo, aonde a gente está conectado, 24 horas por dia, né? É interrogado o tempo todo. Os meus filhos dormem com o celular embaixo do travesseiro. Nunca vi isso. Né? Porque acho que acorda de madrugada e olha o celular, sim, né? Acho que quem aqui dorme com o celular debaixo do travesseiro? Entendeu? Ou seja, é isso. Nesse momento, o que a gente faz então, né? Para poder criar um roteiro onde aquilo que você tem que fazer ou que você se propôs a fazer faça sentido, né? Quer dizer, qual é o sentido que você tem na vida para fazer sentido você aprender? A gente está num outro movimento. Se a gente pode traduzir o tempo atual, qual é a palavra que traduz o tempo atual? É uma palavra, né? Que eu acho essa palavra incrível mesmo, porque ela não tem um significado só, que é disrupção. Quer dizer, tudo está caindo por rede, né? Os jovens já não estão mais pensando num patrimônio e na aposentadoria. Quando eu era jovem, a gente pensava, vai casar, vai comprar casa, vai comprar carro, né? Você faz um plano de vida aonde você garante algo para você viver naquilo. Hoje isso já não é mais uma realidade. Isso já está mudando, a forma de consumo está mudando. As pessoas não estão necessariamente em uma loja consumir, compram pela internet, né? Isso faz parte do mundo de vocês. Então, veja, eu acho que a grande questão, né, desse mundo disruptivo e desse mundo de pontas, que de um lado a gente está gerando um lixo, que está acabando com o mundo, e do outro lado não existe mais a diferença entre o público e o privado, né, que é essa cena que eu me esbarrei ontem. E aí, como é que a gente faz para aprender? E o que de fato a gente precisa aprender que faça sentido para você continuar na rede? Porque quais são os pedidos de um profissional do futuro, do presente e do futuro? A lista é imensa. Inovação, desenvolvimento tecnológico, que você saiba trabalhar em equipe, que você seja criativo, né? Quer dizer, são imensas, que você trabalhe com problemas complexos, que você saiba lidar com o seu comportamento, que o seu comportamento esteja adequado ao sistema. Quer dizer, o pedido do profissional da atualidade e do futuro é imenso. E a oferta, o mundo, o que esse mundo está oferecendo, ou como que você faz para então desenvolver todas essas habilidades, né, num mundo onde o tempo todo você está sendo interrompido e questionado se aquilo que você está fazendo faz sentido para a vida ou não. No mundo onde você tem uma ansiedade, porque parece que você não está em lugar nenhum, parece que você não está aqui, parece que você não está lá e nem lá. No mundo onde está existindo a falência de vários setores,
a mudança de vários setores. Então, eu acho que a grande questão, né? Desculpa, professor, estava na sua frente. A grande questão é como que a gente formula perguntas não para o Google, porque o Google vai te dar a resposta do Google. Ele vai te dar uma resposta como consumo de informação. Mas como que a gente, diante desse mundo, ou diante do celular, ou diante das cenas que te interpelam, você consegue e faz perguntas para, de fato, aquilo que você está disposto, ou o propósito que você está diante, né, para realizar, ele faça sentido para você. Porque parece que o sentido não é mais do sujeito, é do outro, só do outro. Né? Você tem que estar de acordo com aquilo que a imagem te diz que você tem que ser, você tem que estar de acordo com aquilo. Sempre é uma montagem, como um quebra-cabeça, onde você tem que ter todas essas peças para fazer parte desse mundo. E o que a gente está vendo, do ponto de vista do emocional, né, da psicologia, eu sou psicóloga, é justamente um cenário de ansiedade e de depressão. Quer dizer, esse mundo conectado, o que ele gera no corpo? O que ele gera no corpo é só fazer a pergunta para si mesmo. Ao mesmo tempo que ele gera um aumento de dopamina, que é o neurotransmissor do prazer. Por que é o aumento da dopamina? Quem aqui postou foto e foi curtido inúmeras vezes? E aí quando você posta a foto e ninguém curte, como é que você fica? Então a medida de quem você é diante do mundo, desse mundo, sem porta nem janela, desse mundo virtual, é a medida do outro. Sempre foi, mas agora é mais. Porque agora não é com o seu colega, agora é com quem você não conhece. Né? Então, no meu tempo, o bullying existia. A gente não chamava de bullying, porque você tinha que resolver na rua. Você brigava, rolava, voltava para casa, tinha apanhado, chorando, voltava para a rua e vai resolver o problema. Não tinha esse negócio de voltar para casa e falar assim, olha, vou na escola, conversar com a professora. Não existia isso. Né? Ou seja, a gente tinha que se virar com a vida, né? O que acontecia. Então, a pergunta, eu acho que a grande pergunta é essa, né? Propósitos foram feitos nesse mundo, eles estão assentados não mais numa permanência, mas numa mudança, numa disrupção. O que significa isso? Você estudar administração não significa que necessariamente você vai trabalhar como administrador. Você vai ter experiência para poder trabalhar em qualquer setor. Porque você pode ter um título e mudar. Não significa nem que você precisa fazer outro curso. Você pode até fazer. Mas um título não te garante que aquele emprego vai ser... você vai se aposentar naquele trabalho. Ou seja, propósitos. Nesse mundo ele pode ser mudado. Né? Então a gente está vendo assim um cenário difícil, que é tudo essa mudança que gera instabilidade, que gera desconforto, que gera confusão. Mas por outro lado, se a gente olhar, né, ao outro lado da parede, é um mundo onde não existe mais uma fixidez, né? Não está fixo, as coisas não são fixas, nada é fixo, nem as relações são fixas. É um mundo de mudança. Isso é um bom caminho, né? Existe possibilidade de você mudar, né, sem que você perca tudo que você fez até hoje. Né? É um mundo onde você tem a possibilidade, não só, que é isso que esse mundo pede, de ser uma imagem, mas é um mundo onde a curiosidade está muito mais disponível. É um mundo onde, se você for alguém que faça perguntas e que se abra para o novo, você tem uma possibilidade de aprendizado muito maior. Imagina que quando eu fazia pesquisa na escola, eu tinha que abrir a Barça. Quem lembra da Barça aqui? Olha, dá até vergonha falar da Barça, né? Parece que está falando da época pré-histórica. Não
faz tantos anos, quer dizer, faz, né? 40 anos já faz muito tempo. Eu tenho 51, 11 anos fazia pesquisa na escola para baixo. Então, veja, se a gente for capaz de criar um roteiro, né? Eu não quero me alongar porque a ideia da conversa aberta não é de palestra, é de uma conversa. Então a gente abre a conversa para poder, né? Eu quero escutar vocês. Se a gente cria um roteiro, se a gente tem uma curiosidade, se a gente tem a possibilidade de, no mundo virtual, criar uma cena onde a sua curiosidade ela não seja ambulante só, né? Embora é isso, a gente tem curiosidade de inúmeras coisas, mas você tem o potencial de aprender o que você quiser. E aí entra, né, essa ideia então de você ser alguém curioso, de você ter um cenário, criar um roteiro, e aí uma terceira possibilidade que eu acho que é a possibilidade que ele me apresentou aqui como curadora, né? Quem são os curadores? Vocês já tinham escutado falar dessa palavra, curador? Sabe o que é um curador? O curador é aquele que trabalha em cima de uma ideia, né? Então ele tem uma ideia e trabalha em cima daquela ideia. Ele tem um propósito, ele trabalha em cima daquele propósito. E ele cria cenas, né, e possibilidades de que aquilo possa acontecer. Então, na internet está cheio de curadores. Pessoas que trabalham em cima de um tema e que desenvolvem esse tema, né? Esses são não só mais os professores de matemática, de física, de química, ou mesmo os comediantes, né, porque não deixam de ser aí curadores, mas as pessoas que trabalham e desenvolvem profundamente ideias, né? Então, eleger curadores dentro da internet é algo interessante. A primeira vez que eu vi isso, meu filho tinha talvez 14 anos, ele tinha dificuldade numa aula de física e o professor tinha dificuldade de explicar. Ele chegou em casa, ele colocou lá no YouTube, né, ele tem 24 anos agora, 10 anos atrás, ele colocou no YouTube a aula de física, o assunto que ele queria aprender, colocou um professor que ensinou física para mim, que sempre detestei física, verdadeiro pavor, eu sou das humanas, né? Mas assim, alguém que conseguiu trabalhar aquela ideia de forma muito simples e profunda para que o outro possa entender, né? Então veja, nesse cenário avassalador, onde a gente está vivendo as contradições, por um lado, né, muita tecnologia, por um lado você está no mundo virtual conectado, por um lado você pode ficar sozinho o dia inteiro, e o cenário parece que aponta para que as pessoas façam tudo solitariamente, comprem, consumam, enfim, façam tudo em rede, solitário, mas um cenário onde você pode circular, né? E aí a terceira questão é assim, como que você cria um roteiro nesse cenário, né, de algo que você se sinta interrogado. Porque eu acho que a grande questão e a grande ideia que eu vim trazer para vocês, né, se a gente pode fazer uma ponte, como aprender no mundo conectado, é justamente a possibilidade de a gente trabalhar com um ponto de ortografia, que é o ponto de interrogação. Mas uma interrogação aonde você se interroga de tal maneira que você cria um roteiro, né, dentro desse mundo de tanta diferença. Que por um lado a gente produz esse lixo absurdo e por outro lado a gente não tem mais a vida privada, o público e o privado, está tudo misturado, né? Então acho que 3 coisas, né, se eu pudesse deixar de sinal, que é o que eu venho me interrogando, criar um roteiro, uma rota, né, no dia, separar disso que te invade, porque é um invasor, o celular é um invasor, é um elemento invasor, que você possa ser curioso o suficiente para que você crie perguntas, né, e que você possa escolher curadores que estão dentro da vida real, dentro de uma sala de aula, porque os professores, na verdade, eles são hoje muito mais os curadores de ideias, né?
E que por conta disso vocês possam de fato, que a gente possa, não é vocês, a gente, porque eu estou nessa também, né? Criar interrogações sem que a internet me responda, mas que a internet seja um meio, né? Porque o que a gente tem feito? A gente pega a informação como uma verdade. Isso é perigoso, né? Isso é perigoso. Então, dentro desse cenário de como aprender, acho que é uma cena onde todos nós estamos aprendendo e engatinhando, imigrantes ou nativos, né? E por outro lado, eu acho que essa poderia ser um tema para uma outra conversa, né? Que é o tema da ansiedade e da depressão, que interessa a todo mundo, né? A gente tem visto isso como um tema recorrente, um pedido de conversa, enfim. Acho que o que eu tenho para provocar vocês, né? Não é para ensinar vocês, mas para provocar vocês a pensar, porque eu quero escutar vocês, é em torno disso. E gostaria de saber o que vocês pensam disso. Como é que é para vocês estarem nesse mundo como nativos ou imigrantes, onde não existe a ruptura, onde não existe o corte. A hora de dormir, apagar a luz, vamos embora. Não. O jovem está dormindo muito pouco. No meu tempo a gente dormia 10 horas. Né? Acho que é uma provocação para a gente poder abrir uma conversa aí. Pode começar. Não, podem começar, pessoal, por favor. A professora já adiantou, então agora é hora de vocês coloquem qualquer tema aqui que está voltado junto ao assunto que a professora falou, para a gente entender, para a gente discutir. Essa aí que a chama foi lançada, agora vocês têm que colocar lenha na fogueira. Vamos lá. Professor, no caso, você colocou a questão do público e privado. Há um tempo atrás eu até vi uma reportagem no Globo Esporte, onde foi debatido isso em muitas outras áreas, no Sport TV e outros jornalistas, que eles não podem expor a vida privada deles, time que eles torcem ou coisas assim, porque eles são extremamente julgados. Só que a necessidade da pessoa é tão grande de colocar a sua vida pública, tipo, e a privacidade dela hoje não existe. Vamos numa hora que tomar sopa, vou tirar foto e vou postar. Porque é exatamente isso, a questão é a aprovação. Eu não preciso da aprovação de pessoas. Eu preciso da minha aprovação. Mas é onde levou a pessoa não sabe utilizar isso. E foi onde perdeu o público e o privado. Eu posso estar errado, mas o meu modo de pensar é isso. Então você prefere ser julgado por outras pessoas, você prefere ser aprovado por outras pessoas pelo que você faz, ou que você tem a sua promoção. Quando a gente fala do público e do privado, assim, acho que o que você coloca é muito interessante, né? Você precisa entender que você existe nesse mundo virtual, né? Porque o mundo é virtual, é a imagem que aparece, né? Não é a sua voz. Poucas pessoas postam a fala, postam a imagem, né? Então, se a gente pensar nesse sentido, quer dizer, essas barreiras do público e do privado, elas vêm rompendo de tal maneira, daí isso aí, talvez, eu chutaria a Revolução Industrial, né? Porque a gente está vivendo uma grande revolução. Talvez o ser humano nunca tenha estado diante de tanta informação ao mesmo tempo como a gente está. Nós todos estamos no mesmo barco, né? Na mesma cena. Então, mas isso começa com a Revolução Industrial. E o que nos interessa pensar, que eu acho que você coloca muito bem, quer dizer, e talvez a gente pudesse instigar o seguinte: o que está acontecendo com cada um de nós, eu não estou me tirando da cena, não estou colocando na cena, o que está acontecendo com cada um de nós que se sente instigado a se apresentar como uma imagem, a dizer o que faz, a dizer onde está, a não ter mais essa separação, né? Porque quando eu era jovem, eu saía com o namorado e não tinha, meus pais não sabiam onde eu estava. Hoje é impossível um pai não saber onde o filho está. O nível de controle com a vida ficou tamanha que parece que você está isolado e está
separado, mas está no meio de tudo. Né? Então veja, não existe. O que está acontecendo com a nossa condição na atualidade? E o Brasil é um dos maiores usuários de WhatsApp, né? Isso a pesquisa já revelou, é um dos países que mais utiliza o WhatsApp e é um dos países que tem o maior índice de ansiedade e de depressão. O professor está atualizando aqui que é o maior mesmo. O Brasil é o campeão mesmo. É o campeão. Então veja, o que faz então com que a gente, nós brasileiros, somos todos brasileiros, a gente está tendo essa necessidade constante, pulsante, diária, de se apresentar, que eu acho que você coloca muito bem, assim, é um provar para si mesmo que você existe. Se você não estiver na rede, onde você está? É uma provocação isso, né? Eu acho que é uma pergunta para a gente. E olha, não dá para dizer como ficar sem. Não, é impossível pensar em viver sem celular. É impossível. Então, como que você convive com um elemento, né, um membro seu, uma célula sua, né, que ao mesmo tempo que te dá autorização para participar do mundo, te adoece? Essa eu acho que é uma questão. Tinha alguém lá no fundo que queria perguntar. Professor, fazendo um comentário. Eu li uma notícia, não sei se até continuando aqui, mas se não me engano, o Brasil que é um dos países que mais tem deixado o Facebook. Não sei se vocês chegaram a essa informação, mas o número de usuários, né, do Facebook aqui no Brasil tem diminuído e isso consequentemente no mundo. Em relação à sua perspectiva, ao seu conhecimento, isso se dá ao fato da questão que as pessoas estão tendo um pouco mais essa visão de eles não se expor no Facebook e acabando migrando para o WhatsApp, como a senhora comentou, que hoje a gente tem o status basicamente você não precisa falar nada. Você posta uma foto lá que você está fazendo esse final de semana, coloca para a sua cartela de amigos, seus contatos, vê. E queria saber da sua opinião em relação a isso, essa migração que a gente tem de uma rede social para outra, essa necessidade que as pessoas têm de expor a sua vida no lugar que ele falou, para ter uma aceitação ou até mesmo para ter uma promoção de imagem. A pessoa, essa pessoa está bem de vida e tal, e ela está querendo passar algo que muitas vezes não é realidade. Acho que você coloca muito bem, né? É uma migração. Não é que eu não entendo, não sei quem poderia dar essa informação, que deixa de utilizar o instrumento, a rede social, mas migra para uma outra que é mais dinâmica e menos persuasiva. Mais persuasiva e menos... a ferramenta é mais fácil. Eu acho que o que vem acontecendo, do meu ponto de vista de usuária, porque eu não sou estudiosa dessa área específica, a minha área é entender a questão do inconsciente, né, em toda essa malha aí. Não estou nem adiantando isso porque é um assunto talvez para uma próxima conversa, mas entendendo que as redes, as ferramentas vão ficando mais dinâmicas. Então, se a gente entender como usuário o Facebook e o Instagram, qual que é a diferença entre o Facebook e o Instagram básica? Né? O Facebook, você tem ainda algumas informações, você clica em artigos, enfim, você tem uma informação múltipla. O Instagram é imagem pura. Basicamente, ou é venda, né? Ou é imagem. Né? As pessoas postando a sua vida pessoal. Né? E isso a gente entende que essa migração, o que ela pode nos dar, então, de elemento, não de pesquisa, mas de elemento para a gente entender sobre a condição humana, sobre a nossa condição brasileiros do século XXI, né, nesse perfil de imagem exposta. Acho que a gente não está conseguindo ficar sozinho. O estar sozinho é se apresentar onde está. Pode ser no restaurante, pode ser numa viagem, pode ser numa loja, pode ser no hospital, pode ser... a doença virou promoção. Né? As
pessoas estarem doentes, acho que você coloca muito bem, as pessoas estarem doentes virou uma promoção do quê? De comoção? De anúncio? Do quê? O que a gente está querendo com isso? Eu acho que a grande questão é essa, como que a gente se interroga daquilo que eu estou vendo? Né? Porque a gente pode entender que diziam que o terceiro setor, né, mundial, o terceiro poder, era a mídia. Né? Não sei se o senhor leu Alvin Toffler. Alvin Toffler era do meu tempo. Né? O primeiro poder era a indústria bélica, o segundo era, na época, era a indústria, ainda não era a farmacêutica, era cigarro, né? O terceiro era a mídia. O primeiro poder era a mídia. A imagem. Olha o que está acontecendo com o Neymar. Quem que sabe o que aconteceu com o Neymar? Quem que vai dizer? Quem que sabe o que aconteceu? Né? Como é que a gente vai entender que manipulação é essa dessa imagem? Né? Então, acho que o que nos indica, que eu acho que, eu não sei como que vocês imaginam essa cena, mas eu vejo essa cena do astronauta, como astronauta flutuando dentro do foguete, né? Cada um dentro do seu mundo, porque as famílias estão vivendo isso, sentadas numa mesma mesa, cada um com o seu lugar. As crianças estão vivendo isso. Hoje, eu não sei se a gente pode avançar para essa conversa, né? Mas hoje teve uma reportagem do Estadão de uma convenção que teve em São Paulo, promovida pelo próprio Estadão, sobre a questão da depressão, e um psiquiatra de Campinas, Dr. Neuri Botelho, que ele é da Unicamp, ele é um dos psiquiatras que mais estudam sobre a questão do suicídio, depressão e suicídio. E ele diz que há 37 anos atrás, quando ele começou a atender em clínica, não existia casos de criança com pânico. E hoje são os casos que ele mais atende, são crianças com pânico. Crianças que nós estamos falando de 5 anos. Nós não estamos falando de crianças de 11. Nós estamos falando de crianças de 5 anos. Então, é um mundo assustador. Por um lado, a porta está aberta, né? Não tem janela, não tem porta, o mundo sem porta nem janela, não tem público e privado. Né? Quando a gente pensa assim no jornalista, o jornalista não podia expor sua vida. Né? Mas o que está fazendo com que isso infiltre no mundo? Né? Primeiro, a gente pode entender, eu pensei nisso, né? Do ponto de vista crítico, eu pensei que como a Globo tem um número grande de jornalistas que são contra a direita, isso é fato, não é nada velado. Discurso político. É ostensível. O que acontece? Então eu infiltro a minha vida particular porque eu garanto um lugar onde eu vou poder falar do que eu penso sobre a política. Porque eles estão sendo meio que cerceados, né? Pelo próprio governo. Isso aí a gente também não sabe, porque a mídia nos dá uma informação que a gente não sabe se é real. Essa é a grande questão. A gente não sabe se o que o Google está falando sobre aquilo que você pesquisou é real. É um indício. Quando você pesquisa sobre um sintoma, você vai dizer, né? Eu me lembro uma vez que eu estava com gastrite, que eu fui pesquisar lá, gastrite pode ser um indício de câncer, pronto. Né? Veja, é algo avassalador. A gente não tem mais, né, o lugar onde a gente busque, né, um lugar singular, que é o lugar do sujeito, é o lugar do... está tudo junto, misturado. Né? Mas acho que, enfim, pensando nas redes sociais, elas não somem, elas migram. Começou com o Twitter, né, o Facebook ganhou cena, e hoje o Instagram ele não tem texto, não tem voz praticamente, tem só imagem. É um trabalho interessante para quem gosta desse assunto, trabalhar sobre isso. Né? Acho que ele queria falar lá, Só um comentário, assim, esse gancho que você comentou de crianças com pânico, assim, eu tenho 2 crianças, né? O que mais assim, me preocupa em relação a elas, assim, é esse mundo virtual. A
apesar de ter controle de tudo que eles fazem, de tudo que eles acessam, a gente, assim, não sabe ao certo, né, até que ponto está chegando. O que me preocupa é assim, se eles não viverem nesse mundo de internet, mundo de... eles são crianças, então assim, isso é uma outra situação, né? Joguinhos, pessoas de YouTube, né? Tem as crianças que têm canal, eles assistem bastante. E o que acontece às vezes? Eles chegarem em casa assim e falar, pai, tem tal pessoa que tem um canal no YouTube, eu queria assistir, eu queria acompanhar, o meu amigo comentou, eu queria ver. Então assim, a gente fica um pé atrás, né? Porque a gente sabe realmente o que é, e infelizmente, culpa nossa mesmo, né? Ele não consegue ter esse acompanhamento 100%. O que eles estão falando, né? O que eles estão comentando? A gente lógico que procurando monitorar, mas assim, não tem essa certeza, né? Do que está sendo feito. E isso assim, se você não deixar também eles se interarem com isso, eles não vão ter assunto na escola para comentar, para falar, meu amigo, eu assisti, eu sei, eu estou assistindo, você comentando na outra vez, esse esforço de crianças aí. Eu entenderia assim, até que o limite, né, que eu possa estar deixando eles acompanharem, eles assistirem, né? A gente sabe que tem muito canal aí também que não serve para nada, né? Mas assim, da idade deles ali, eles podem estar assim, poxa, até aqui, né, se pode acessar, você pode assistir. Daqui para cá, né? Porque você tem que se impor. Aí que ele vai para assistir. Aí daqui para cá, aí que se impor o limite, né? Quem nos comentou, a gente que é do imigrante, né? Que veio antes de 2009, tinha a regra, né? Era tal hora, tinha que desligar a televisão. E para eles, assim, eu tento impor essa regra para eles, é difícil. É falar assim, pai, mais 15 minutos, pai, mais meia hora, né? E é complicado. Então, assim, isso me assusta um pouco, sabe? Porque assim, não sabe, né? A gente consegue decidir. Eu acho que você traz uma questão importante, né? Quer dizer, primeiro, como é que você vai impor um limite num universo que você não conhece? Porque na sua casa você conhece, apaga a luz, desliga a televisão, né? Fecha a porta, acabou e tal. Agora, num ambiente que você não conhece, né? Acho que é uma questão que você trouxe, mas o que está nos convocando? Está nos convocando o nosso próprio limite. Qual é o limite? Qual é o seu uso com a internet? O que você faz com esse instrumento que te deixa no mundo sem porta? Né? Eu acho que uma das questões, porque não são as crianças que estão só pedindo limite, a gente está pedindo limite. O que a gente está falando aqui é isso. Como que a gente cria um limite para a gente? Disso que é um universo que não tem nenhum limite. É um invasor. Né? Mas eu acho que uma das questões que vou trazer de um outro lado, né? Meu filho, quando era jovem, eu me lembro de uma conversa, também de uma cena difícil, que é a questão da droga. Né? Então, a conversa era sobre isso, na escola. E aí, a gente chegou num ponto na escola que, assim, o mais importante não é, você não vai conseguir negar para o seu filho o mundo que está aí fora. Você vai ter um ponto que ele vai para a balada, vai ter um ponto que ele vai se deparar com a droga, vai ter um ponto... Mas assim, o que fazer então? E aí nessa época, a gente chegou num ponto que foi o seguinte, ter conhecimento sobre esse universo. Então, sobre a droga, quais são os tipos de droga, quais são os efeitos que ela produz e tudo mais. Na hora que esse assunto aparecer em casa, que você não seja ou punitivo, não pode, não vai, não faça e tal. Abra o assunto, abra a conversa. Não é virar amigo do filho e falar assim, não filho, vamos lá, vamos experimentar maconha, né, vamos usar. Não, né, mas é assim, é poder você ter a informação e o conhecimento sobre esse universo para você poder conversar francamente com o seu filho e fazer
é sempre essa questão do ponto de interrogação. Porque a gente só consegue se interrogar quando a gente consegue silenciar e dar pausa e pensar. Pensamento crítico. É o pensamento crítico que produz a interrogação. Essa é a grande questão. Sem pensamento crítico, você não produz a interrogação. O que você faz? Você posta a imagem no Instagram. De qualquer jeito. Percebe? Então, migrando para isso, que é a sua questão, que acho que é uma questão de todos, acho que não sei quantos aqui de vocês têm filhos pequenos, enfim, mas não pequenos, mas são adolescentes, né? Mas aqui, muitos jovens aqui. Mas assim, nesse universo onde não tem limite, como que a gente cria um limite para a gente? Então, para a gente é uma coisa. E para o filho? Você não vai negar, é o que você falou. Ele vai para a escola, ele vai ver o celular do amigo, ele vai ver que os outros estão interagindo e ele não. Mas assim, o que mais você está ofertando para o seu filho para que isso não seja a cena para ele? A gente ainda volta para as questões muito básicas, né? Quais são os estímulos que a gente tem na vida para que isso não seja a minha única cena? O que mais você se interessa? Pela literatura? Ainda as artes, né? As artes, o próprio esporte, o estudo. Quando você está estudando uma coisa que te interessa, você navega, você vai embora. Né? Você vai aqui, você vai procurar uma outra informação. Então, como é que essas crianças desse tempo estão sendo estimuladas, né, a estar nesse universo, mas não só nele? Você não vai tirar isso dele. Você pode dar o limite, você pode dar o limite de horário, você pode colocar bloqueador no celular, você pode uma série de coisas. E até porque o que faz, né? O que é que está acontecendo? Que as crianças estão tendo celular cada vez mais cedo. E aí, se seu filho não tem, e todas as crianças da classe têm, como é que faz? Né? Então, acho que o que mais que a sua vida pessoal, porque não é só do que a gente impede o filho, é como é que a gente está lidando com a vida da gente. Essa é uma ponte, né? Mas a outra ponte é isso. Quais são os outros recursos, que são os recursos que instigam a criatividade, que a gente está fazendo para que a gente não fique só nesse universo alucinado? É um universo delirante, não dá para negar, e alucinado. Eu acho que completando, assim, juntando tudo que eu ouvi aqui hoje, é tudo um ciclo. Por exemplo, que ele falou que o filho dele na escolinha vê que todo mundo está falando do vídeo no YouTube, de alguma coisa, aí o pai dá. Só que alguns não põem limite, a criança não já nasce com aquilo, já vai crescendo com aquilo. Meu priminho de 2 anos já sabe desbloquear o celular, já sabe mexer, porque ele já foi, desde pequeno, já aprendeu a mexer nisso. Aí a criança vai crescendo com aquilo. Aí chega quando chega nas redes sociais, quer postar as coisas, as pessoas elas ficam dependentes daquilo, porque às vezes não tem o pai, por exemplo, o pai acha que é mais fácil deixar a criança com aquele aparelho. Aí a criança já nasceu com aquilo que ali está a vida, que ali ele tem que postar tudo ali, que ali vai ajudar ele. E aí quando ele se depara com um problema de depressão, alguma coisa, ele vê que ele busca na rede social, na internet, mas vê que não traz o retorno que ele espera. Nesses dias eu vi no Facebook uma das 13 anos que ele não se matar. 13 anos, sabe? É pouca coisa, assim, não são nós, velho, mas até eu tinha 13 anos, 8 anos atrás, então assim, eu não pensava nisso naquela época, sabe? Não por culpa do pai, às vezes acho que é mais fácil dele, então eu acho que tem que impor limite desde cedo, ajudar desde cedo e também dar ouvido para a criança para não chegar nesse ponto. Eu acho que tem a moça ali atrás e depois você, né? Puxando a corda aí dessa questão do limite, uma coisa que eu acho que está muito chata, porque assim, na vida pessoal, na pessoa física, nós sabemos que não podemos instigar o amiguinho, bater, porque bullying, isso não pode. Na vida pessoal não podemos fazer nada disso. Só que como nós trazemos para esse mundo virtual, parece que é uma coisa que tudo pode. A gente pode ofender, pode machucar, pode magoar, pode causar calúnia. É uma coisa muito chata que eu fico pensando. Se você tem ética, moral, todos os princípios básicos que nós aprendemos lá de baixo, por que não tem que acontecer nesse mundo virtual também? Por que tem que fingir que apagou, né? E você ser uma pessoa que às vezes fisicamente você não é, você mostra ser uma pessoa educada e tudo aquilo, só que no mundo virtual você vai lá na foto, você inventa coisas, você calúnia, você machuca, que às vezes uma pessoa posta uma foto
alguma coisa. Isso eu acho uma coisa muito ruim desse mundo virtual. Eu acho que tem muitas coisas boas, mas por esse aspecto da gente querer mostrar, expor nossas vidas, onde nós não temos mais limite, onde está tudo muito junto, eu acho que as pessoas perderam um pouco os valores, sabe? Não tem mais essa questão, se eu não posso fazer isso fisicamente, eu também não posso fazer atrás das redes sociais. Eu acho que isso está muito chato no mundo atual, no mundo virtual. É uma questão. Não, no meu ponto de vista, é uma relato, uma afirmação mesmo. Eu não sei se você concorda com isso, mas... Eu estou te escutando e talvez a gente pudesse pensar o seguinte, por que no mundo virtual não existe regra? Né? Não tem regra. No mundo social, a gente tem as regras de comportamento. Todos nós estamos aqui sentados, né, conversando, enfim, algo está cedo, daqui a pouco apaga, vai embora, para cá. Vocês têm essa regra. O mundo virtual, por não ter barreiras, né, aquilo que a gente chama de regra, limite, você precisa dar limite para o seu filho, né? E acho que a grande questão é como é que você entende limite, como é que é o limite para você. Então todo mundo está sendo interrogado o que está fazendo com a própria vida, né? O que faz você estar ali, né? O que faz você se apresentar para ser olhado pelo outro, o que faz você como é que você utiliza essa ferramenta, que é uma ferramenta sem limite? Não vai ser. Não vai deixar de ser. E ao mesmo tempo, é a maior ferramenta de controle. E quem está com o celular aqui, está sendo vigiado por alguém. Quer dizer, se hoje acontecer, vou dar um exemplo que foi descoberto recentemente. Conseguiram achar o assassino da Marielle. Por quê? Por causa do celular. Né? Então, vejam, a gente está vivendo uma cena onde, ao mesmo tempo que você entra num universo sem limite, ele é extremamente vigiado. Você está sendo vigiado. Tem alguém que sabe onde você está, o que você está fazendo. Tem alguém que, se você fala aqui, do lado do celular, sobre uma vontade de comprar, sei lá, um casaco, vai aparecer propaganda, é inteligência artificial. Então, você, ao mesmo tempo, é uma contradição. Agora, não ter limites é justamente a ideia da grande fantasia, de que nesse mundo tudo pode. A gente sabe que para a gente poder conviver, poder construir uma carreira, formar família, não dá para fazer tudo. Só que ao mesmo tempo, atrás da tela, tudo pode. Então veja, todos nós, diante desse mundo, nós imigrantes e vocês nativos, estamos vivendo uma situação extremamente precária, do ponto de vista da condição humana, e extremamente pulsante de possibilidades. Então, ao mesmo tempo que hoje você não tem dificuldade para determinadas coisas, está tudo muito fácil, está tudo, você paga a conta pelo celular, né? Você marca a agenda, consulta pelo celular, você conversa com as pessoas pelo WhatsApp, você tem um tempo que fica ocioso. Então vamos pensar nisso, a gente fica com o tempo ocioso, que faz o quê? Se ocupa do quê? Do celular, né? E de nada. Mas antes, isso também acontecia, porque a gente ficava na televisão, né? Na revista. Então assim, o meio do ócio, esse ócio que fica, vamos dizer, vagando do nada, como o astronauta, ele sempre existiu na condição humana. Só que agora, esse lugar é perigoso. Quando você estava na televisão, você desligava. Aliás, né, eu sou do tempo que tinha controle remoto. Estou ficando pré-histórico. Literalmente. Mas assim, o que não era ter controle remoto? Você colocava um canal, no mínimo para você trocar o canal, você tinha que levantar do sofá, né? Virar um botão. Não é, professor? Sincronizar. Botar o bombril na tela. Aí você aí quando sentava o sinal sumia, porque estava perto, né? A cena era essa. Só que você não estava sendo vigiado. É isso que eu falei. Se você saía com os amigos, seus pais não sabiam onde você estava. Ninguém sabia onde você estava. Hoje você sai, todo mundo sabe onde você está.
Porque se não sabe, você vai dizer. Então veja, é uma contradição. Acho que faz sentido até a gente pensar na história do lixo, né? do lixo do luxo, né? Do lixo, de um lado, que tem pessoas que a gente vive nesse mundo de conexão, de alta tecnologia, mas que ainda vivem do lixo, que a gente produz. E tem outras pessoas que não era permitido que se dissesse sobre uma opinião pessoal, que estão invadindo o espaço, dizendo, olha, eu fui rolando, eu viajei com meu filho. Por quê? Para ter autoridade, para dizer, olha, eu penso que o presidente ou isso ou aquilo. Né? Então vai se criando fendas, né? Onde talvez a possibilidade seja da gente conseguir se interrogar. Se interrogar é muito fácil. Não é só fazer pergunta. Né? Fazer pergunta sobre um assunto, você vai no Google, ele vai te responder. Pode não te satisfazer, mas ele vai te dar roteiro para isso. Né? Mas como que você literalmente se interroga? Eu acho que é isso que vocês estão trazendo. Quer dizer, o que esse universo onde você posta uma imagem e você é criticado, né? ou é visto de uma outra maneira. Esse universo onde o filho de 5 anos, ele está num lugar que você nem imagina onde ele esteja. Né? Então, assim, por isso que quando eu entrei, eu disse, todos nós estamos do mesmo jeito, no mesmo barco. Eu não sei dizer para vocês como é que vocês vão aprender. Acho que a única coisa que eu poderia dizer é assim, para aprender, não tem outro jeito se não for se interrogar. Peraí, o que eu estou fazendo com a minha vida? Peraí, o que eu estou fazendo no celular há sei lá quanto tempo que estou aqui sem nada? Peraí, o que eu tenho que fazer que me interessa fazer? Porque hoje você pode migrar de lugar. É possível você migrar. Esse deslocamento que no final do século XX, que no século XX a gente pode dizer que o grande avanço, né, o aceno do século XX, era a indústria automobilística, porque o carro te fazia sair de um lugar para o outro, sem que você tivesse que ir a cavalo, facilitou o deslocamento do ser humano pela terra, né? Pela nossa geografia terrestre, e depois o avião. Hoje, quem é esse elemento? É o celular, né? É o mundo virtual. Só que a gente navega por um universo que a gente não tem acesso. A gente não sabe exatamente o que eles estão fazendo com a sua informação. O que esse outro que está atrás da tela, que pode ser uma empresa de marketing, pode ser um maníaco sexual. Né? Porque tem pessoas que são muito inteligentes que usam a informação para o mal. A gente sabe disso. São muito inteligentes. Né? Eu acho que a gente está quase chegando no horário, acho que ela tinha uma consideração, Prof. Por sinal, você falou de lixo. Hoje tem uma apresentação dos alunos do 7º, né, Prof? Tem lá no... Chama Green Day, em homenagem ao meio ambiente. A turma de ADM de 7º está com uma exposição sobre exatamente reciclagem, lixo, né, consciência disso, aqui no Centro de Cumprimento. Mas acho que ela tem mais alguma consideração, tem mais alguém? Tem, eu João. Ah, tá. Não, acho que é ela e você. Como você mesmo disse, sempre houve um artifício de você estar preso a aulas, revistas, televisão. Mas tudo tinha seu tempo. Na revista mesmo a gente via a vida pessoal exposta de alguns artistas, que era ali para você ver e você ter contato. Só que era a vida dele. Você não tinha esse acesso, você não tinha a possibilidade de ser como ele. Hoje, todo mundo, qualquer pessoa que consiga fazer um Instagram, vai conseguir ter esse mesmo acesso, essa mesma fama. Se ela não parar de postar, se ela simplesmente fazer a vida que ela sempre sonhou em ter, mostrar isso pelo Instagram. Então, as pessoas hoje, elas têm essa liberdade de mostrar o que elas querem mostrar. Elas têm essa liberdade de mostrar a vida que elas sonham em ter e mostrar um tipo de personalidade que elas querem ser, mas não têm. E o grande problema para mim é porque você está o tempo todo no Instagram, nas redes sociais, expondo a sua vida. Você sai, você expõe a sua vida, você não tem contato físico com mais ninguém. Você sai com alguém para conversar, você sai para tirar foto e postar.
você não tem o contato que é necessário para o ser humano, o contato afetivo, a troca de informações viva. E quando você simplesmente perde essa noção, não quando você perde essa noção, quando simplesmente a bateria do seu celular acaba e você se perde. E daí você faz esse seu auto-questionamento de quem sou eu, para onde eu vou, o que eu estou fazendo aqui. E essa é a maior dificuldade do ser humano, por isso que a depressão é a maior causa de morte no mundo. Justamente por causa disso, porque as pessoas ficam 24 horas presas num universo paralelo e num universo de sonhos. E quando esse universo simplesmente some, ela se sente perdida e ela não sabe o que ela está fazendo aqui, qual o propósito do mundo dela, da vida dela, para ela só aquilo ali. Para mim, é o que eu penso sobre essa questão da depressão. E tem gente que se a bateria do celular acabar, nem volta para casa, né? Porque não dá para usar o Waze. É perdido. Bom, sobre a privacidade, né? Eu sou pai de três. A mais velha tem 20, faz biomedicina aqui na Max. E aí são dois parâmetros que eu quero comentar. Quando ela começou a namorar, a ficar, eu não sabia, todo mundo sabia mais o pai. Aí eu não sabia. Aí o que eu fiz? Eu botei o Facebook, mas no Facebook eu não utilizo, eu deixei ele nativo. Ativei meu Facebook e comecei a pesquisar, fazer uma investigação. Quando o rapaz veio falar comigo, eu já sabia com quem ele andava, o que ele fazia, se bebia, se fumava, enfim, sabia a vida toda dele, por causa da internet. E isso foi muito bacana, porque quando ele veio conversar comigo, eu já sabia toda a vida dele, praticamente. Ele era muito ativo nas redes sociais. E deu vacilo, né? Eu peguei ele. Ele era gente boa? Gente boa, ele faz a DM na Márcia agora. Eles estão bem, ele é um bom gênio. Só que do outro lado da internet, que me preocupa, é com meu filho do meio, tem 13 anos. Quando nós mudamos de casa, a gente foi para um outro bairro, os amigos deles ficam no bairro antigo. E essa lacuna, essa falta de amigos, ele completou com o celular. Então o celular é o amigo dele. É um ótimo aluno, tudo, mas ele passa muito tempo no celular. Vendo vídeo, jogando, quando não está no celular, está no game online, ou está no notebook jogando, enfim, é tecnologia pura a vida dele. Só que eu consigo controlar de certa maneira. Por exemplo, essa semana eu tirei o celular dele. Você vai de castigo, faz isso, uma semana sem celular. Eu chego em casa, trabalho e está dormindo. Quer dizer, quando ele não tem o celular, e eu proibi ele das outras redes também, tanto o computador quanto o videogame, aí ele dorme. E quando ele tem a possibilidade de jogar alguma coisa ou assistir, ele fica acordado até tarde. Tem alguma coisa que explica isso, né? Pode ser um sintoma de alguma coisa assim, para ele ficar atento, para mim, como posso dizer, gerenciar melhor essa parte dele? Você como psicólogo, assim, poderia falar alguma coisa? Eu posso dizer o seguinte, qual é o espaço de convivência da família hoje? Como assim, espaço? Espaço de convivência, não é a casa. Sim. A casa é um lugar de abrigo. Mas aonde a família convive? Isso não é para você. Sim. Isso é para todos nós. Convive, que eu estou dizendo olha, conversa, né? Sim. Troca. Qual é o espaço de convivência? Porque eu acho que a grande questão é essa. Existe uma pesquisas, né, que mostram que o uso do celular causa uma química no corpo, que é a química do prazer. O neurotransmissor do prazer. Por quê? Não se explica se é pela luz, se é pela ativação, se é pela imagem, aonde você está participando de uma imagem ativa, né? Então veja, são cenas muito sedutoras. A gente não está falando de uma cena, é a mesma coisa das propagandas que falavam que droga era ruim. Não, droga faz mal para a saúde. Dizer que é ruim, né? Não dava para falar isso. Por isso que não fazia sentido a propaganda. Então, acho que o espaço de convivência da família não é o espaço de abrigo, que é a casa. Mas aonde é que está existindo o olho no olho, a conversa? Porque para você tirar uma coisa e não ofertar, porque tirar é punir, faz parte da educação de filhos, né? Você tirar, você punir, você
impedir. Eu acho que tudo isso faz parte. Mas o que você está oferecendo na contrapartida para fazer o laço? Porque a grande questão é essa: quais são os laços, qual é a qualidade de laço afetivo que a gente está criando com as pessoas muito próximas. Né? Se a gente fala da depressão e da ansiedade, que eu acho que é um tema que a gente pode trabalhar, né? É justamente a qualidade, não é do mundo, porque o mundo tem uma qualidade de circulação, inclusive por conta do mundo virtual, muito grande, muito maior que 100 anos atrás. 100 anos atrás, uma criança era um pequeno adulto, né? Se a gente pensar em termos de... Hoje, uma criança ela participa ativamente da família. Mas qual é a qualidade de laço afetivo que a gente está criando com as pessoas? Não é só a qualidade do laço, mas qual é o lugar? Hoje, os cartões dos jornais mostram, né? Eu tenho visto isso com bastante recorrência. Marido e mulher, cada um do lado da cama com o celular, com o laptop, enfim, ligado num outro lugar. Então, acho que a gente pode se interrogar, a partir disso que é uma questão para você, acho que é preciso ficar atento com as crianças e com os jovens, com o mundo que eles estão vivendo. É o mundo que eles estão vivendo e não dá para tirá-los desse mundo, né? Não dá para impedir, dá para você tirar por uma semana o celular, não dá para você tirar o celular para sempre. Ele vai dar um jeito de comprar um celular, de ter um celular. Mas o que é que está se ofertando na contrapartida? Né? Que lugar que você conversa com seu filho? Não só fala bom dia, ou boa noite, ou não fala. Mas que lugar que você... que mais que você estimula? Né? Vai jogar bola com seu filho? Você vai sair para conversar sobre outras coisas? Ele vai levar seus filhos no cinema? Então, a qualidade, o que está a gente está sendo exigido, por um lado, desse universo do mundo virtual, mas, por outro lado, a gente precisa pensar na qualidade de laço afetivo. Porque nós não vivemos, o ser humano é o único animal que não vive sem o laço afetivo. E que o laço afetivo tem que ser permanente. Uma criança, para ela sobreviver, ela precisa do adulto. Um cavalo não precisa, uma vaca não precisa. Precisa 3 meses, 6 meses, acabou. Desmama e foi. Um cachorro, né? Claro, faz outros lados. Mas o que a gente está dizendo aqui é o seguinte: a gente, naturalmente, a gente é constituído pelo outro. Então, como que a gente está criando esse laço? Trabalhamos muito, o pai e a mãe trabalham muito, não tem lugar, não tem tempo. Tem tempo. Tempo a gente faz. Né? Então, acho que a qualidade das relações está diretamente ligada não ao tempo extenso, mas ao que se faz com o tempo, na possibilidade de cada família, de cada... Né? Acho que... Mas o assunto é interessante, talvez a gente volte a conversar sobre isso, porque eu acho que esse assunto sobre a depressão a gente precisa abrir debate mesmo, porque está bastante... Tá bom? Bom, obrigada, desculpa o atraso, gente, mas foi um prazer. Imagina, professor. Só finalizando, uma das coisas, né, eu hoje mais aprendi, mais ouvi, e a professora, logicamente, por ser mais especialista na área da psicologia e da psicanálise, particularmente, muito mais do que eu, melhor dizendo. Mas uma coisa, que a professora começou a falar no começo e me preocupa, é o seguinte: como aprender no mundo conectado? A professora sabe também, antigamente existia um modelo do tal ER, estímulo-resposta. Depois, um cidadão chamado Pavlov criou o sistema estímulo, organismo e resposta, porque viu que cada um se comportava de uma maneira diferente. Então, o organismo era uma peça-chave para definir qual seria a resposta quando era gerado um estímulo. O mesmo estímulo em organismos distintos geravam respostas distintas. E hoje, como aprender no mundo conectado, o que me chama a atenção e é preocupante é o fato de que, como bem disse a professora no início, como que você vai exercitar, vai praticar e vai ser persistente se você tem acesso imediato a tudo que você quer praticamente hoje em dia em relação a infinitos assuntos? Por trás disso tem outras coisas muito importantes.
quando você faz um exercício individual, tem outros atributos da área afetiva que você, automaticamente, às vezes você não consegue ver, você está trabalhando. Comprometimento, responsabilidade. Você está testando o seu equilíbrio emocional. Quando você está trabalhando a persistência, você está vendo a sua resistência mental. Você está persistente, você é uma pessoa que luta pelos seus objetivos. E isso a gente está deixando de lado. Isso que me preocupa. Hoje em dia, você não trabalha mais em grupo. A gente aqui na instituição, a gente fomenta isso porque cada vez mais é uma realidade. Então o problema, o principal que eu vejo, né, nesse assunto que eu estou levando a gente tem que começar a se policiar. Porque a gente está deixando de ter alguns atributos da área afetiva, algumas habilidades e competências, não só na parte de ensino, mas como ser humano, que a gente está perdendo por ser imediatista e ter tudo à mão de uma maneira muito fácil. Muito fácil. E 90% das coisas que são colocadas hoje na internet tem caráter duvidoso. Pode ser 90%, 60%, 70% assertivo, mas ele tem um caráter duvidoso. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque isso vai comprometer o nosso futuro. Particularmente de vocês aí que são mais jovens do que a gente não passou por isso, né? Mas a gente está tendo que conviver com essa geração que já nasceu com isso. Então, é um assunto que a gente tem que carece, né, de pesquisa, de conversa, de coisas individuais, né, de alguma coisa bem intrínseca, porque a gente está deixando de lado coisas que são importantíssimas no convívio em sociedade. Quando a professora falou que vê marido e mulher conversando com o celular, né, eu entendi muito bem o que a professora disse, duas coisas básicas. Quando acontece isso, eu estou dando um exemplo em casa para o meu filho de não ficar no celular quando é o tempo que eu tenho para brincar com ele. Segundo, quando eu não estou, eu estou dando oportunidade para ele fazer outras coisas que seja salutar para ele. Então esse convívio que a professora falou, esse ambiente que ela falou, não se resume em casa, se resume em você oferecer as oportunidades e dar o exemplo. Isso acontece comigo, eu tenho um filho de 1 ano e 3 meses. Quando eu estou com ele, eu não pego no meu celular, porque a mãe pegava e eu vi que ele começou tanto é hoje, qualquer coisa que ele cada ele coloca na ouvido, assim, qualquer coisa, um sapato, porque ele via a mãe fazer. Então eu procuro fazer isso, eu estou dando uma oportunidade para ele, dele não ser escravo disso, porque a gente que, infelizmente, né, professor, a gente também que entrou de passageiro na agonia nessa onda, a gente virou escravo automático. Você não viu o seu zap? Ou qual é o estímulo que a gente está dando pra gente. Exatamente. Então hoje a gente é cobrado profissionalmente por não ter visto uma coisa que antigamente você ligava e falava, olha, me traz o relatório tal, agora é o zap. Se você não vê, pô, tá vendo? Estão prejulgando outras coisas também, você é um profissional, tá vendo? Não está conectado, você tem que estar mais atento, é uma coisa de empresa, ou seja, isso aí virou um mecanismo também que a gente virou escravo disso por necessidade temporal, e a gente vai ter que aceitar isso, porque esse caminho, como bem a professora disse, não tem volta.